Muito bem, vamos então ver agora o cadastros base funcionando com o servidor C#, tá? Então vamos lá. Eu vou executar o servidor C# por aqui, ó. Dentro do projeto TRP Phoenix, eu tenho uma pasta bin, tenho uma pasta debug, tenho uma pasta netcore app 3.1 e dentro dela eu tenho um executável. Eu vou selecionar, vou clicar duas vezes nesse executável, para eu não precisar abrir o Visual Studio e executar por lá com o ISS Express, né? Aqui ele já executa, ele cria um servidor autocontido na porta 5000, ó. Tá? O que é que eu faço então? Eu venho no ngrok e executo ngrok http 5000. Pronto, ele já está vinculado ao meu servidor C#. Vou pegar esse endereço aqui, copiar e vou colar dentro do meu service base do Flutter, na minha aplicação Flutter. Nem abri Android Studio, nem VS Code. Estou usando aqui o Notepad++ mesmo, só para a gente testar, tá? Daí na pasta que está a minha aplicação Flutter, ó, Flutter Phoenix, eu vou chamar um Flutter run-d Chrome, para eu ver a aplicação sendo executada no navegador, tá? Daí nas videoaulas dos demais servidores, eu coloquei algumas observações aqui no Trello, tá bom? E aí, quando a gente estiver analisando as janelas, eu vou mostrar para você quais são essas observações que eu coloquei aqui. São esses cartões aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 cartões eu coloquei por conta de alguns detalhes que nós vamos observar aqui durante a videoaula, tá? Essas observações, então, você deve prestar atenção, né? Você deve tentar resolvê-las como exercícios, tá? Quanto mais você aprender sobre isso aqui, sobre o Flutter, sobre o seu servidor, melhor você vai estar na fita para colocar o teu sistema em produção, tá? Muito bem, vou entrar em cadastros. O cadastro da pessoa, você já viu várias vezes, a gente já testou bastante pessoa, banco, agência, produto, né? Vamos dar uma olhada agora nos demais, tá? Vou começar com cliente. Quando eu entro no cadastro do cliente, você já observa aqui, ó, que teste pessoa física tem 3 testes pessoa física. E eu tenho 1, 2, 3, tenho 4 João, tá? Como eu posso ter 4 clientes João? Como eu posso ter 3 clientes pessoa física, né? Vamos ver o que está acontecendo. Vou cadastrar um outro cliente. No momento de pesquisar a pessoa, eu vou pesquisar todo mundo, toda pessoa que tem A no nome. Então ele traz aqui todas essas pessoas, tá? Observe que ele está trazendo pessoa que não é cliente, ó, tá? E essa é uma primeira observação que tem aqui. Cadastros vinculados à pessoa. Quais são os cadastros vinculados à pessoa? Se você vier na tabela pessoa, você vai ver lá no banco de dados. Tabela pessoa, são esses, ó, cliente, fornecedor, transportadora, colaborador, contador, tá? Então, nesses cadastros aqui vinculados à pessoa, o que é que está acontecendo? Primeiramente, tem uma primeira observação aqui, ó. Veja que eu menciono os cadastros aqui, informo que provavelmente nós precisaremos alterar o servidor e ou o cliente por conta dessas observações que estão aqui embaixo. E a primeira observação é essa daqui, ó. Quando eu consulto a pessoa vinculada à entidade mencionada na descrição, essas daqui, ele também está trazendo pessoas que não estão marcadas como aquela entidade. Como assim? O que aconteceu aqui, ó. Eu estou consultando uma pessoa para eu vincular ao cliente. Daí ele trouxe João, que não é um cliente. A pessoa é cliente? Não. O que é que eu devo fazer então? Tem duas possíveis soluções. Não trazer essa pessoa vinculada, que não está vinculada à entidade, né? Então, como eu estou na tela aqui para cadastrar o cliente, eu devo trazer o João, que não é cliente? Se eu decidir não trazer, eu vou ter que sair dessa tela, entrar na tela pessoa, marcar o João como cliente, voltar na tela cliente e aí sim conseguir cadastrar o João. A segunda opção é, eu marco a pessoa com aquela entidade após a inserção. Eu consigo consultar todas as pessoas, daí eu pego uma pessoa que não é cliente
mas depois da alteração eu tenho que mudar isso aqui de N para S, né? Provavelmente essa é a melhor saída, a melhor alternativa é essa daqui, tá? Então, beleza. Marquei o João, coloquei uma data para ele aqui, ó. Taxa de desconto é uma taxa que ele vai receber toda vez que ele for comprar. Então, automaticamente, um desconto de 10% será atribuído para o João. E aqui o limite de crédito é até quanto o João pode comprar parcelado nessa empresa, tá? Observação, vou colocar aqui cliente C#, vou persistir e pronto. O João foi persistido. Veja que a data não tá legal aqui, ó. Fica esse exercício para você também formatar essa data para ela aparecer da maneira correta na grid, tá? Assim como nós fizemos com os valores, tá bom? E o João, ó, ele foi persistido na tabela cliente, vamos ver. Cliente, tá aqui, cliente C#. Agora veja, já é uma, duas, três, quatro, já é a quinta vez que eu persisto o João como cliente, né? Ele está permitindo que eu insira o mesmo cliente várias vezes. Não pode acontecer isso daí, tá? Por isso que tem essa segunda observação aqui, ó. Impedir que duas das entidades mencionadas na descrição sejam cadastradas para a mesma pessoa, tá? Então, quando eu for inserir um cliente aqui, eu tenho que ter a inteligência de não permitir que ele seja cadastrado duas vezes. E aí, como é que você vai resolver isso daí? Tá? Vai ficar essa questão aqui para você me responder no Trello. Quero ouvir ideias suas de como impedir que isso aconteça, tá bom? Continuando então, fornecedor, transportadora e contador, mesmo esquema do cliente, tá? Ele vai pesquisar pela pessoa, vai persistir, mas nós vamos ter essas duas questões aí, né? Ele vai trazer pessoas que não são daquela entidade e vai permitir que você cadastre duplicado, tá? Então, eu quero ver como é que você vai resolver isso daí. Estado civil e nível de formação são dois cadastros simples, né? Eles já têm dados pré-existentes, no entanto, pode ser que a empresa queira alterar esses dados. Por isso que eu permiti aqui a inclusão e também a exclusão e a alteração, tá? Você pode mudar isso daí no seu RP se você quiser. Mesma coisa aqui para o nível de formação. Ele permite a inclusão e permite também a alteração e a exclusão, tá? Ok. Daí vem aqui o grupo colaborador. Cadastro do cargo, é um cadastro simples, não tem muito o que fazer aí. Cadastro do setor, também um cadastro simples. Cadastro do colaborador, aí sim, não é tão simples. Esse aqui é um cadastro mestre-detalhe, tá? Ele é mestre-detalhe, mas com uma relação de 1 para 1. E ele tem vários lookups, né? Então, primeiro, ele pesquisa pela pessoa, aí é aquele mesmo probleminha que a gente mencionou anteriormente, né? Ele vai trazer pessoas que não são marcadas como colaborador, tá? Daí ele vai permitir que você duplique a pessoa também. Vem o cargo, pesquisa pelo cargo aqui, pronto, estoquista, daí vem o setor, podemos pesquisar aqui pelo setor, tá? Aí, setor de vendas, aí vem a matrícula e outros dados aí do colaborador, tá? Daí vem a parte de detalhe, que é o usuário. Como é uma relação 1 para 1, ele não tem grid, aí tem só os dados do usuário, tá? Ele vai pesquisar então pelo papel e os dados de login e senha. Em relação a isso, né, a essa questão do usuário, eu coloquei uma observação aqui, ó. Usuário, papel, função. Fazer a tela de cadastro dos papéis vinculados às funções e arrumar o esquema de segurança da senha do usuário, tá? Então, nós vamos ter que ter essa janela, né, que vai cadastrar os papéis, já que nós estamos consultando aqui o papel, as funções da aplicação e a vinculação entre os papéis e as funções, tá? E essa questão da senha, né, porque você vai ver aqui, ele vai cadastrar essa senha tal e qual nós digitamos ali, ó. Lá na tela usuário, olha só, senha 333, que a gente tem que mudar também, temos que melhorar essa segurança, tá? Tem uma observação relacionada ao cargo aqui, ó.
Então vamos voltar aqui na tabela cargo, na telinha cargo, bem aqui. Deixa eu inserir então um novo cargo aqui. Cargo C#. Essa descrição aqui é uma maneira de você explicar o que é esse cargo, tá? Tem alguns colegas que questionam por que tem nome e tem descrição nas tabelas, né? Pode ser que você coloque aqui o cargo, por exemplo, operador de telemarketing, tá? E alguém que trabalha no RH vai fazer algo relacionado a esse cargo, não saiba o que é isso. Então essa descrição é para explicar. Esse cargo se trata de alguém que fica no telefone atendendo ligações e por aí vai, tá? Então é algo que explica para que serve esse cargo aqui, tá bom? Aqui o valor do salário dele. E aqui, ó, CBO. CBO é Código Brasileiro de Operações, de Ocupações, desculpa. Código Brasileiro de Ocupações. Tem uma lista de 94, tem uma lista de 2002, tá? A observação que tem no Trello é a seguinte, ó. Inserir a tabela CBO como uma tabela de dados pré-existentes. Então você vai buscar na internet essa tabela, essa relação de CBO, onde é que ela tem, tá? Você vai me informar aqui no Trello, ó, achei lá no portal do Ministério do Trabalho. Eu achei no site não sei de onde. Você vai pegar isso daí, vai criar um banco de dados, vai criar uma tabela, né, vai colocar no DER, tá? Vai informar quais são os campos que você fez e vai criar um script de dados para colocar isso aí no seu banco de dados, tá bom? Depois disso, cadastro do cargo. Você vai criar os lookups para os campos CBO. Um lookup para esse cara aqui, um lookup para esse cara aqui. Mas por que o gerador de códigos não pegou esse lookup? Porque o gerador de códigos vai pegar lookups relacionados a chaves estrangeiras, tá? Então, quando você tem uma chave, um FK, o gerador de código, de acordo com a anotação que tem naquela FK, ele cria o lookup para aquilo ali. Em campos soltos assim, nós não fizemos isso, nós podemos até fazer. Podemos criar isso no gerador de código também, para ele criar um lookup para esses casos aqui, tá? Mas por enquanto, como não tem isso no gerador de código, altere esses dois carinhas para ele buscar os dados nessa tabela CBO que você vai colocar no seu banco de dados, tá bom? Muito bem, então persistimos aí mais um cargo, tá? Já vimos essa observação, vimos essas duas, vimos essa, falta essa observação do filtro inicial, que vai ficar lá para o finalzinho. Então tá, vimos o cargo, vimos o colaborador, vamos aqui no vendedor. Quando eu vou inserir um vendedor, eu tenho que pesquisar pelo colaborador, né? Ao pesquisar pelo colaborador, olha o campo que aparece aqui, matrícula. Mas eu não quero pesquisar pela matrícula do colaborador, eu sei lá qual é a matrícula dele, eu quero pesquisar pelo nome do colaborador, mas não tem o nome do colaborador aqui. Por quê? Porque a tabela colaborador não tem nome. O nome do colaborador está na tabela pessoa, né? E agora, o que a gente vai fazer aqui? Bom, como eu não sei qual é o nome, eu vou pesquisar pela matrícula. Só que não está legal isso daqui, né? Taxa de comissão do vendedor é a taxa de comissão que ele vai receber em cima de cada venda que ele fizer. Meta de vendas é o valor, é a meta que ele tem para realizar dentro daquele mês, dentro daquele período, tá? Bom, para resolver essa questão do vendedor, o que é que eu faço? Eu posso trazer esse cadastro do vendedor para dentro de colaborador, tá? Então aqui no colaborador, eu vou ter os detalhes do colaborador, o usuário e o vendedor. Aqui, ó. Tá bom? Seria assim que nós resolveríamos essa questão, uma das formas de resolver, né? E como é que você faz para trazer o vendedor aqui para dentro do colaborador? É só você observar como é que nós fizemos lá no DER, né? No DER do usuário, que está junto lá da tabela da janela colaborador, ó, no ID do colaborador, nós anotamos como one-to-one, o CRUD como CRUD e o SIDE como inverse. Já no vendedor, no ID do colaborador, nós anotamos a cardinalidade como one-to-one, o CRUD como R e o SIDE como local, ou seja, ele tem uma tela própria para ele. É isso que a gente quer dizer aqui.
O que você vai fazer então, caso você queira colocar o vendedor dentro da tela do colaborador? Você vai alterar o CRUD para CRUD mesmo e o site para Inverse. Tá? Vai gerar de novo tanto o seu servidor como o Flutter e vai colocar os arquivos no lugar que eles têm de estar. Tá? Daí você vai desenhar a sua tela do colaborador para ela receber também o vendedor. Tá? Agora, caso você queira o vendedor separado, né, e no momento de ele pesquisar pelo colaborador, você queira ver o nome do colaborador, aí você vai ter que criar uma view no banco de dados. Essa view no banco de dados vai trazer o nome do colaborador. Vai ser uma view entre colaborador e pessoa. É uma solução boa? É uma solução boa. E é uma solução que nós vamos usar nos módulos mais para frente, porque nós vamos precisar do nome do colaborador, do nome do cliente, do nome do fornecedor, em várias telas do ERP, tá? Então, se você quer ver como é que funciona essa, aguarda, que eu acredito que já no módulo financeiro nós vamos trabalhar com views, tá bom? Muito bem. Banco, agência a gente já viu bastante. Conta caixa. Conta caixa tem uma coisa interessante que é a questão de a agência poder ser nulo, né? O valor da agência poder ser nulo, ó. Em conta caixa, o valor de agência pode ser nulo, tá? Então ele já está preparado para isso. Você vai inserir aqui, por exemplo, uma nova conta caixa, você coloca aqui caixa C#. Nem selecionar a agência, então eu tirei a validação obrigatória, tirei essa validação, que nos campos de lookup o gerador coloca, mas eu fui lá e removi, tá? Quando eu for persistir aqui, ele vai persistir de boa. Colocou lá o caixa C# ó, sem a agência, tá bom? Muito bem. Daí nós temos aqui o grupo produto. Produto a gente já viu funcionar essa tela, né? Foi a tela onde nós trabalhamos bastante a questão dos campos decimais. E os outros cadastros aqui são cadastros bem simples, tá? Então não tem muito o que ver, tá? Nem o que testar aqui. Você deve entrar e deve testar, mas são cadastros simples, né? Coisa básica. Já que no grupo de dados pré-existentes, tá? Nós vamos ter essas telinhas que devem apenas exibir os dados para o usuário. Eu falei isso na videoaula anterior, inclusive eu alterei um deles, acho que foi o CST Cofins, para não permitir a exclusão e a alteração, tá? Eu fiz isso agora com todas essas telas. Se eu entrar, por exemplo, em município, você vai ver que ele vai trazer todos os municípios para mim, não tem o botão de inclusão, aí ele trouxe 5.390 municípios, e também não tem os botões de alteração e de exclusão, tá? E eu preciso dessa tela de detalhe? É bom que ela exista. Por quê? Veja o caso do CFLP. CFLP tem uma aqui que tem uma descrição gigante, ó. Então, se o usuário tentar ler aqui pela grid, não fica muito legal. Tá? O ideal é que ele clique em cima e veja a descrição aqui, ó. Ele consegue ler de boa, mas ele não consegue excluir nem alterar. São dados que já devem existir no banco de dados e não podem ser alterados. A não ser que exista uma alteração lá no site onde foi pego isso daqui, né, no site do governo lá, e você mesmo, o administrador, altere o banco de dados, tá? Muito bem. Um detalhe em relação a isso aqui é o seguinte, ó. Você viu que no município nós trouxemos lá 5.000 e tantos, né? Olha só o NCM. Trouxe até rápido. Ele trouxe aí 11.564 registros de uma vez só, tá? Por isso que tem essa observaçãozinha aqui no Trello, olha. Filtro inicial. Analisar a possibilidade de fazer um filtro inicial no servidor que não envie todos os registros da tabela em questão, pois isso pode sobrecarregar o servidor ou a rede, tá? Então aqui no NCM ele trouxe esse tanto de registros, 11.564. Mas digamos que a tabela tivesse 500.000 registros, 100.000 registros, 200.000 registros. Ele vai trazer todo mundo, não tem filtro. Nós não temos um critério para trazer isso daí, tá bom? Por isso que eu coloquei essa observação no Trello, porque nós vamos ter que fazer esse filtro inicial sim, tá? Agora, eu quero ouvir como é que você acha que deve ser feito isso. Você vai colocar no Trello, eu acho que o filtro inicial tem que ser feito assim. Eu quero ouvir você primeiro, né, para saber se você está acompanhando aqui o raciocínio, tá certo? E é isso. Vimos aqui então o cadastros base funcionando com o nosso servidor C#.